Bom, para mim, só me apresentando inicialmente, né, uma grande satisfação poder continuar colaborando aí com o projeto. Eu acho que eu estou desde o começo, é isso, Ricardo? Ou não? Esse novo formato do projeto. Eu estou aumentando o meu volume aqui, que o Gilvan e tu, eu não estou conseguindo escutar, está meio baixinho. Tá. Tá, agora eu escutei, só repete a Eu pergunta. estou desde o começo do projeto, é isso? Que eu não... Repete de novo a pergunta, Eu estou desculpa. desde o começo do projeto, é isso? Sim, não, você esqueceu que você participou de 2019? Então já é da casa, 2018. né? Só que Começou em naquele modelo 2017, é isso? presencial. 2017 ou 2018 começou? 2019, lembra? 2019? Tipo, pensou que era Foi. 2018. Aí Mas, 2020 enfim, teve a pandemia. agradecer aí a oportunidade, né, de poder colaborar, de compartilhar um pouco do nosso conhecimento com aqueles que desejam entrar na universidade pública, né, que ainda é gratuita, não se sabe até quando. E eu vou tentar contribuir aqui com a sociologia, né, com o tópico, com a componente sociologia. Sem mais delongas, eu fiz um material aqui de acordo com o solicitado pelo professor Ricardo, no formato que ele solicitou. Ficou só faltando colocar aqui a competência e habilidades, né, que o Ricardo ficou de inserir. Então, os assuntos que eu... Deixa eu só compartilhar aqui, rapidamente. Esqueci de compartilhar. Espera aí. Não sei se dá para... Então, vou colocar aqui o material. Você pode compartilhar, professor. Vai nessa setinha aí. Sim, sim. Tá? Desculpa. Isso. Desculpa. Tá certo. Compartilhar. Abrir aqui. Pronto. Dá para ver? Estamos visualizando já. Está carregando. Pronto. Obrigado. Então, os assuntos aqui que eu separei para o de hoje tem a ver com a sociologia política, tá? Então, política, Estado e sociedade. Então, a gente vai falar um pouco a partir da resolução das questões. Eu selecionei 5 questões do Enem. Eu não consegui identificar qual foi o ano que foi aplicado, em que essas questões foram aplicadas, a versão do Enem, porque eu peguei de um site de sociologia, de questões de sociologia, e lá não consta o ano em que foi aplicado, tá? Só consta que são questões no Enem, do banco de dados deles, tá bom? De questões. Então vou falar aqui de conceito de Estado, um pouquinho. Democracia, evidentemente não dá para te aprofundar, né? Vai ser apenas uma espécie de revisão. Corrupção na esfera pública, representação política, tripartição de poderes e contratualismo. Jean, só desculpa te interromper. Não. A questão da competência, ela vai, quando o material for disponibilizado para o aluno, ela já vai constar. Agora, eu coloquei aqui, ouviu no chat, a competência da área 5. Se você só quiser depois confirmar com os assuntos, tá? Tá tudo ok. Tá ótimo. Então, sem mais delongas, vamos à primeira questão. E a dinâmica que eu estou propondo aqui, tá? É que, à medida que a gente for tentando resolver a questão, os temas vão aparecer e a gente vai fazer os parênteses, né, para comentar as notas de rodapé, e os temas vão ser debatidos, vão ser expostos. Tá? Eu sugiro que vocês façam as perguntas ao final, ou que vocês vão colocando no chat, e aí no final eu tento responder caso haja alguma dúvida, alguma observação, algum comentário, tá bom? E que a gente foque também, porque o nosso tempo é curto, né, 1 hora só de aula, que a gente evite comentários que não estejam diretamente ligados ao assunto da aula, tá? Porque assim a gente otimiza melhor o nosso tempo, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. A primeira questão fala de corrupção, tá? É importante lembrar que corrupção é um tema atual, muito atual, está de acordo com o perfil ideológico do atual governo.
é bom lembrar que o INEP é uma instituição subordinada ao Ministério da Educação, que, por sua vez, é subordinado ao governo, à presidência da República, ao Executivo, Poder Executivo. Né? Então, é bem provável que na prova de ciências humanas caiam questões relacionadas à corrupção, correto? Que, como eu falei, é uma das bandeiras ideológicas, né, do atual governo. O suposto combate à corrupção, que até agora a gente não viu muito bem isso acontecer, mas pelo menos está na retórica do governo de seus apoiadores, correto? Então vamos lá. Corrupção, de modo genérico, pode ser entendido como qualquer ato. E professor, não está aparecendo essa apresentação. Clique no. Eu já vou voltar, porque eu tirei aqui só para fazer o comentário. Tá? Corrupção é entendido como qualquer ato em que, na sua relação com o outro, com os outros, você tenta tirar vantagem, certo? De uma forma ilícita, de uma forma ilegal. Então, de forma genérica, isso é o que nós chamamos de corrupção. Isso pode acontecer tanto na esfera pública, ou seja, na esfera estatal, governamental, dos órgãos públicos, das entidades públicas, quanto na esfera privada, isto é, no âmbito das relações pessoais ou no âmbito das empresas privadas ou organizações privadas, como sindicatos, enfim. Tá? Então, a corrupção, que a gente vai falar um pouco aqui, é a corrupção na esfera pública, isto é, aquela corrupção que acontece dentro do aparelho do Estado, aparelho estatal, seus órgãos, né, das suas instituições públicas. Bom, então, nesse sentido, existem dois tipos de corrupção que o direito penal, as leis penais tipificam, que é a corrupção ativa e a corrupção passiva. Tá? A corrupção ativa é quando você oferece algum tipo de vantagem indevida, ilícita, a um agente público em troca de algum favor, algum benefício. Certo? Então, um exemplo clássico que eu sempre uso quando eu falo de corrupção é do trânsito, das blitz de trânsito. Você foi parado, o motorista foi parado no trânsito, está com alguma irregularidade, cometeu alguma infração, foi pego em flagrante, correto? Então, ele já se antecipa e já oferece ao agente de trânsito um suborno, uma propina para não ser multado, né? Ou seja, para não ter o prejuízo da multa, correto? Este exemplo, caracteriza um ato de corrupção ativa. Se o agente de trânsito aceitar a propina, né, porque o dever dele seria recusar a propina, né, recusar e fazer uma ocorrência de uma tentativa de suborno, que é um ato que pode resultar num processo penal, inclusive. Né? Mas digamos que ele aceitou a propina, o agente de trânsito aceitou a propina. Nesse caso, temos aí a corrupção passiva. Né? Então, o agente público, o agente de trânsito, ele está aceitando a propina, ele está, então, incorrendo no crime de corrupção passiva. Tá? Então, resumindo, a corrupção ativa é aquele que oferece a propina, o suborno, e a corrupção ativa é aquele que aceita, né, o suborno ou a propina ou qualquer outro tipo de vantagem similar. Correto? Então, é um assunto estudado na ciência política, no direito e também na economia. A questão 1, está aparecendo de novo aí, pessoal? Apareceu aí o material? Sim, professor. Todos bem? Está aparecendo sim. A questão 1 traz um texto interessante em que um economista chamado Robert Klitgard, ele desenvolveu uma fórmula para explicar a corrupção, né, onde C igual a M mais D menos R. Onde C é corrupção, que é dada pelo grau de monopólio existente no serviço público. Olha só, o que ele está chamando de grau de monopólio existente no serviço público. Tá? Ou seja, é o fato de que o Estado monopoliza determinadas funções. Por exemplo, só o Estado pode conceder habilitação para dirigir. Empresas privadas
nem mesmo empresas terceirizadas, podem conceder autorização para dirigir. Só o Estado pode fazer isso. Então, é um tipo de serviço que o Estado presta de forma monopolística, isto é, só ele pode autorizar aquilo ali. Tá? Em situações assim, de acordo com a teoria liberal, com o liberalismo, em situações de monopólio estatal, criam-se mais oportunidades de corrupção. Certo? É mais ou menos aquela frase: você cria o agente público, o legislador, as autoridades criam dificuldades para vender facilidade. Né? Quando você cria muita dificuldade, quando você monopoliza um serviço, cria muita burocracia, você abre espaço para que a corrupção ativa, isto é, a oferta de propina, ocorra. E, consequentemente, a corrupção passiva também. Né? Porque se tem alguém oferecendo, a tentação de receber a propina é grande. Correto? Então, o primeiro elemento da fórmula é justamente o grau de monopólio existente no serviço público. O que ele está dizendo aqui? Quando o Estado acumula muitas funções que só ele pode autorizar. É mais ou menos isso que ele está falando. Mas o poder discricionário, que é representado pela letra D, que é o poder discricionário do agente público, tá? É um conceito do direito esse, certo? São determinadas ações que o agente público, funcionário público, servidor público, como se diz no direito, ele pode tomar porque a lei não prevê, evidentemente a lei não consegue prever todas as situações, todas as nuances e detalhes do dia a dia, né? Então, quando você tem uma situação em que a lei não especifica como o agente público deve agir, ele dispõe do chamado poder discricionário, certo? Ou seja, ele vai decidir porque a lei não especifica como ele tem que agir naquela situação, correto? E o grau de responsabilização, ou seja, o quanto a sociedade, nós, cidadãos, e os próprios órgãos, as instituições públicas, fiscalizam as autoridades. Quem fiscaliza quem? Tá? Então, o que ele está dizendo aí? Em outras palavras, quanto maior é o grau de responsabilização e menor é o grau de monopólio do serviço público e de poder discricionário, menor tenderá, é uma tendência, a ser a corrupção. Tá? O contrário é verdadeiro, ou seja, quanto menor a responsabilização e maior o grau de monopólio do serviço público e de poder discricionário dos agentes públicos, maior tenderá a ser a corrupção. Então veja que a economia faz uma análise da corrupção a partir de um ponto de vista, de um raciocínio matemático, lógico, matemático, onde foi eliminado o fator moral, né, a discussão moral, que normalmente entra no debate sobre a corrupção e as causas da corrupção e as consequências da corrupção. O texto 2 diz o seguinte: a corrupção significa transação ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper, ou seja, corrupção ativa, aquele que corrompe, quem se deixa corromper, corrupção passiva. Trata-se normalmente de uma promessa de recompensa em troca de um comportamento que favoreça os interesses do corruptor. A corrupção não está ligada apenas ao grau de institucionalização, né? Ou seja, o que é o grau de institucionalização? O que está dizendo aí? É a força das leis escritas, né? Tem a ver com aquela ideia do poder discricionário que eu falei há pouco. Né? Então, quanto mais a lei especifica, menor o espaço para o agente agir de acordo com a sua cabeça ou com a sua vontade, digamos assim. Né? Porque a lei ela vai te amarrar, ela vai dizer o que você deve fazer ou não e como você deve proceder em cada situação. Tá? No entanto, nós sabemos que é impossível que a lei consiga prever todas as hipóteses de ocorrência, né? Na medida em que o serviço público é prestado. Mas, quando você tem muita institucionalização, mesmo assim, muitas leis, mesmo assim, de acordo com o texto, não há uma garantia de que a corrupção não acontecerá. Certo?
Então, voltando aqui, a corrupção não está ligada apenas ao grau de institucionalização, a amplitude do setor público, que ele está se referindo à fórmula anterior, né, como se estivesse fazendo uma crítica à fórmula anterior, e ao ritmo das mudanças sociais. Está também relacionada com a cultura das elites e das massas. Depende da percepção que tende a variar no tempo e no espaço, quer dizer, a compreensão que a gente tem da corrupção e a percepção também da corrupção, porque a corrupção é um fenômeno oculto, ou seja, ela é feita para não deixar rastro, né? Embora sempre deixe algum rastro, mas quem pratica corrupção o faz às escondidas e não às claras, né? Então, é muito difícil você saber qual governo, ou qual partido, ou qual organização foi mais corrupta que a outra. Tá? Porque o que a gente sabe é só o que vem a público. E o que vem a público é sempre a ponta do iceberg, né? Já que a corrupção é feita para não deixar rastro. É mais ou menos como o tráfico de drogas. Né? O que a polícia, as forças de repressão, conseguem apreender do tráfico de drogas é uma porção ínfima. Né? A maior parte da droga que foi traficada não é apreendida, não é descoberta e não se sabe ao certo qual é o volume dessa circulação. A mesma coisa ocorre com a corrupção. A gente só sabe da corrupção a ponta do iceberg, certo? Mas ele fala no texto 2 que existe uma cultura das elites e das massas, né? Quem é elite, quem governa, quem é a massa, quem é governado, que não está no poder, correto? E as elites têm uma percepção do que é corrupção e têm uma relação com a corrupção, e as massas têm uma outra relação com a corrupção e uma outra percepção também. Evidentemente que há uma tendência das elites moldarem, veja bem, nada é determinístico em ciências humanas, tudo é tendência. Há uma tendência das elites moldarem a visão ou o olhar da opinião pública sobre diversos fenômenos, entre eles a corrupção. Tá? A gente sabe do papel que a mídia, a grande mídia, principalmente a Globo, a Rede Globo, teve durante o escândalo, do chamado escândalo do Petrolão, né, praticado pelo Partido dos Trabalhadores, quando estava no poder. Tá? Então, a mídia deu muita visibilidade ao escândalo do Petrolão e, consequentemente, mobilizou a opinião pública, né? Sensibilizou a opinião pública. Então, talvez se não tivesse havido tanta visibilidade, a situação da Lava Jato, a própria Lava Jato não teria evoluído tanto, por exemplo, como evoluiu. Correto? Então, sempre as elites intelectuais, as elites políticas e econômicas vão influenciar, tendem a influenciar a massa e não o contrário. Tá? É menos provável que a massa influencie a elite, é mais provável que a elite influencie e molde a massa sem que a massa perceba claramente esta influência. Tá? Então vamos lá. Ele fala das fontes do texto, né? Schwarzman e Bobbio, Matteucci, Pasquino. O segundo texto complementa a compreensão do fenômeno da corrupção, tal como abordado no primeiro texto. Na medida em que comprova a limitação do sistema normativo pátrio, né? Então você pode usar, é um método que eu sempre recomendo aos alunos, é o método da exclusão das alternativas que não fazem muito sentido. Né? O que ele está chamando de sistema normativo pátrio é uma expressão meio estranha, que não aparece em nenhum momento aqui no texto, nenhuma referência a isso. Então, deixa essa questão aqui em suspenso, né? Suspeita, deu dizendo, em suspeição. B. Evidencia a atuação de agentes externos ao Estado. Opa! Essa aqui faz sentido, porque está falando de corrupção ativa. A corrupção ativa normalmente é praticada por agentes externos ao Estado. Elucida o padrão de idoneidade do setor empresarial. Olha só, e aqui eu chamo a atenção para vocês para a importância da língua portuguesa, que foi a aula anterior de vocês, professora Gerlane, né? É muito importante que vocês ampliem
o vocabulário de vocês. Se você não souber que é idoneidade, por exemplo, você pode perder a questão. Você não sabe o que é idoneidade. Tá? Você nunca ouviu essa palavra, ou ouviu, mas não aprendeu o significado. Tá? Idoneidade significa mais ou menos adequação, correção. Tá? Uma pessoa idônea, uma pessoa correta, uma pessoa que faz tudo de acordo com aquilo que é considerado certo, moralmente certo, correto, ou legalmente, tá? Correto. É quase sinônimo de honestidade. Tá? Então, ele cita o padrão de idoneidade do setor empresarial. Também, em nenhum momento ele falou aqui de idoneidade do setor empresarial. Minimiza a capacidade de mobilização da sociedade civil. Tá? Realmente, aqui o texto, veja que ele está falando da complementação do segundo texto em relação ao primeiro, tá? E realmente aqui ele dá a entender que há uma cultura das elites, uma cultura das massas, mas ele não deixa claro. Né? Faz sentido, só que ele não deixa claro. Não está claro isso no texto, no segundo texto. Tá? Tá muito vago. Essa referência existe, mas é uma referência muito vaga. E demonstra a influência dos atores vinculados ao Poder Judiciário. Não citou o Poder Judiciário, não aparece no texto, no segundo texto, o Poder Judiciário. Tá? Então, o que ressalta mais de todas essas alternativas? Qual é que faz mais sentido? Tá? A alternativa B evidencia a atuação de agentes externos ao Estado. Olha que ele começa falando. A corrupção significa a transação ou troca entre quem corrompe e quem se deixa corromper. Tá? A corrupção não está ligada apenas a fatores de institucionalização, à amplitude do setor público e ao ritmo das mudanças sociais. Está também relacionada com a cultura das elites e das massas. Tá? Então, o que fica mais evidente, mais ressaltado no texto, é a influência dos agentes externos ao Estado, na medida em que essa referência aparece nos dois textos, no texto 1 e no texto 2, um complementando o outro. Tá? Então, veja que não é uma questão fácil, porque é uma questão de interpretação. É mais uma questão de interpretação. De novo, a importância da língua portuguesa. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Algum comentário? Podemos seguir para a questão 2? Ok. Questão 2. Aí sobre o conceito de Estado. O que é Estado? Um Estado é uma multidão de seres humanos submetida às leis de direito. Todo Estado encerra 3 poderes dentro de si, isto é, a vontade unida em geral consiste de 3 pessoas. O poder soberano, soberania, na pessoa do legislador, o poder executivo, na pessoa do governante, em consonância com a lei, e o poder judiciário, para outorgar a cada um o que é seu de acordo com a lei, na pessoa do juiz. Essa é um excerto, né, um trecho extraído da obra do eminente filósofo Immanuel Kant, na Metafísica dos Costumes, certo? Então, veja, essa questão aqui aborda o conceito de um tipo de Estado, né? Não é o conceito genérico de Estado, aplicável a qualquer época e lugar onde exista essa instituição chamada Estado, mas ele faz referência a um tipo específico de Estado, que é o Estado democrático de direito. Tá? Estado democrático de direito. Também podemos dizer que é um Estado liberal, certo? E aqui nós vamos nos deparar com o conceito de contratualismo, certo? O que é o contratualismo? Na sociologia política e na filosofia política também. O contratualismo é uma teoria segundo a qual o Estado foi criado a partir de um contrato ou de um pacto social.
né, com uma finalidade específica que vai variar de um autor para outro, né? Então, nós temos 3 grandes autores clássicos do contratualismo, né? Nós temos aí o Thomas Hobbes, que foi o primeiro, né, a discutir dentro da doutrina liberal, né? Tem precedentes que discutiram o contratualismo na Idade Média, mas o Hobbes foi o primeiro que abriu o caminho para essa nova teoria contratualista que viria a desembocar no liberalismo. Tá? Nós temos o John Locke, na Inglaterra. Hobbes e John Locke são pensadores ingleses, do iluminismo inglês, chamado iluminismo inglês. E temos o Jean-Jacques Rousseau, que é um pensador do iluminismo francês. Certo? São os 3 grandes autores contratualistas. Então, basicamente, eles vão dizer que o governo foi criado com uma finalidade, né, principalmente o Locke e o Rousseau. O governo foi criado com a finalidade de tornar a nossa vida, a nossa convivência social mais harmônica, né, de modo que a gente possa tocar os nossos negócios privados, né, num ambiente de estabilidade, de paz, né? É o que hoje no direito se chama segurança jurídica, né? Você tem segurança jurídica, você consegue planejar melhor as suas ações no futuro, né? Planejar melhor a sua vida e assim por diante, né? O seu negócio, a sua profissão, tá? Sua família e por aí vai, correto? Então, para que nós tivéssemos uma convivência social mais harmônica, se criou o Estado para impor a ordem social, mas essa ordem social, na visão desses autores contratualistas, não pode mais ser imposta de maneira arbitrária, né? Ou seja, de acordo com o arbítrio, a vontade da classe política, do rei, do soberano. Ela tem que expressar a vontade da população, dos governados, né? Então, daí a ideia que a soberania, né, o poder do Estado, advém do consentimento dos governados. Então, eles vão consentir que um determinado soberano que os representa ou que representa essa vontade popular exerça o poder sobre eles. Tá? E sempre que esse soberano não estiver de acordo com essa vontade popular, expressa no Pacto Social, né, que fundou o Estado, o povo tem o dever ou o direito de remover esse governante. Né? Então, ideias como impeachment, né, são baseadas nesse conceito contratualista. Assim como a gente delega o poder a um deputado, a um senador, votando nele, a um presidente da República, a um governador, a um prefeito, enfim. Assim como a gente delega poder a esses representantes, através desse pacto social, nós podemos também removê-los sempre que ele não estiver governando de acordo com os interesses da sociedade, sim, com os seus próprios interesses, ou estiver tiranizando ou governando de forma muito arbitrária. Tá? Então, observem que nessa questão temos o conceito de Estado democrático de direito. Uma multidão de seres humanos submetidos às leis de direito e não mais aos caprichos ou aos arbítrios dos governantes, como foi no passado, como foi até então, até esse momento que o Kant escreve o texto, ali por volta do século XVIII, tá? Final do século XVIII, início do século XIX. Então, de acordo com o texto, um Estado de direito é a vontade, em um Estado de direito, perdão, a vontade do governante deve ser obedecida, pois é ele quem tem o verdadeiro poder. É isso que o texto está falando? Não. Isso era como o Estado funcionava antes dessa nova concepção política, dessa nova doutrina política liberal. Tá? Então, se imaginava, por exemplo, no absolutismo, que todos deveriam obedecer cegamente, né, sem questionar, de forma passiva, os arbítrios, os caprichos do rei ou da classe governante, aristocrática. Tá? Então, não é essa questão.
que o texto está abordando, que o texto está levantando. B. A lei do legislador deve ser obedecida, pois ela é a representação da vontade geral. Vamos deixar em suspenso. C. O poder judiciário, na pessoa do juiz, é soberano, pois é ele que outorga a cada um o que é seu. Né? Então, é o juiz que define a soberania, a fonte do poder? Não, ele também é também um delegado. Né? Mas aí você vai dizer, bom, mas o juiz não é eleito. O juiz ele assume o cargo mediante concurso público. Né? Não é como o pessoal, os membros do executivo ou do legislativo, que são eleitos. Né? O judiciário não é eleito. Ele é uma função técnica, e por isso ele tem que fazer um concurso. Tá? Observem que o juiz, em tese, ele tem que decidir de acordo com as leis. Então, ele está amarrado. Né? Pelo menos era essa a visão que se tinha na época. Hoje já tem outros autores do direito que falam do chamado ativismo judicial, né? Que o juiz ele não pode ficar preso estritamente ao texto da lei. Mas nessa época aqui, que o texto se refere, a concepção era o juiz é apenas a boca inanimada da lei, como dizia o Montesquieu, né? Então ele vai apenas colocar em prática, julgando cada caso, leis que não foi ele quem elaborou. Tá? Não foi ele quem elaborou. Ele apenas é um aplicador da lei, que foi elaborada pelo Poder Legislativo. Veja que o texto também fala, a questão também fala de tripartição dos poderes. A tripartição dos poderes do Estado em executivo, legislativo e judiciário, ela foi pensada, ela foi concebida para que um poder fiscalizasse o outro, né, e impedisse que um único poder controlasse toda a estrutura do Estado, certo? Então, um poder fiscalizando o outro. Veja como esse tema é atual. Tá? Você vê que os apoiadores do presidente Bolsonaro se queixam muito do poder executivo, do poder judiciário, sobretudo do STF, que é a Corte Máxima da Justiça Brasileira, porque o STF é como se estivesse sempre criando entraves ou freando as intenções do presidente. Né? O presidente tenta ter algum arrobo autoritário, o STF vai lá e barra, né? Mediante decisões, ele barra essas intenções do presidente. Tá? E isso irrita os apoiadores do presidente, que na sua ingenuidade e na sua ignorância, eles achavam que bastava eleger o presidente teria plenos poderes, ia governar como bem entendesse. Né? O presidente é apenas o representante de um dos poderes do Estado, que é o poder executivo, que governa ao lado do poder legislativo e judiciário. Embora a gente sabe que nessa relação dos três poderes, o executivo acaba tendo mais força, basicamente, porque ele controla o cofre, quer dizer, ele que arrecada os impostos e depois redistribui essa tributação, essa arrecadação entre os demais poderes, e também porque ele controla as Forças Armadas. Né? Então, ele acaba tendo ali um pouco mais de influência no final das contas. Mas o judiciário, e principalmente o legislativo, são muito importantes. Né? E é isso que o texto está ressaltando. Tá? O papel do poder legislativo. Né? Então, não só o legislativo expressa essa vontade geral, essa vontade popular mediante as leis, tá? Como ele fiscaliza o poder executivo e o poder judiciário. Tá? Então, não dá para fechar o Congresso Nacional. Tá? Quem defende esse tipo de ideia, com todas as falhas que o Congresso tem, o Congresso, sim, cumpre um papel importante, porque ele fiscaliza o poder executivo e também o poder judiciário. Tá? E representa a vontade popular. Né? Você vota no deputado, o deputado vai lá, apresenta um projeto de lei que representa, em tese, teoricamente, a vontade popular. O Poder Executivo deve submeter-se ao Judiciário, pois depende dele para validar suas determinações. Não. Um pressuposto da tripartição dos poderes é que os poderes são independentes entre si. Eles colaboram, mas são independentes. Tá? Se complementam, mas são independentes. Então, não é a alternativa D. Certo? E a alternativa E, o Poder Legislativo deve submeter-se ao Executivo, na pessoa do governante,
pois ele que é o soberano. Mesmo raciocínio. Tá? Nenhum poder está submetido ao outro. Estão, em tese, em pé de igualdade. Porém, o poder de onde vem a soberania popular é o poder legislativo, de acordo com o texto. Veja que ele está ressaltando a importância do poder legislativo. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Certo? Alguma questão, pessoal? Professor Ricardo, gostaria de contribuir? Algum comentário? Nenhuma questão? Tá. Vamos seguir. Questão 3. Muito boa explicação. Obrigado. Vamos tentando aqui. É um pouco, assim, dar uma aula preparatória para o Enem. Eu nunca tinha... já dei aula, né? Claro, remotamente, mas para turmas regulares, né? Então, essa coisa da interação é muito importante. Então, acaba limitando um pouco a gente ficar olhando só para a tela do computador. Mas vamos seguindo, né? A gente tem que se adaptar. Questão 3. Então, na questão 3, vamos falar sobre representação política. O que é representação política? Aí vamos falar de democracia também, certo? É inevitável que a gente fale de democracia. Então, a democracia, que significa literalmente o governo do povo, certo? Pode ser de dois tipos. Ela pode funcionar de duas formas. A democracia direta e a democracia indireta, também chamada de democracia representativa. Nós dizemos na ciência política, na sociologia política também, que a democracia direta é a democracia dos antigos, os tempos antigos, onde surgiu lá na Grécia Antiga. E a democracia indireta ou representativa é a democracia dos modernos, ou seja, que surgiu ali a ideia ou a concepção dessa democracia. Primeiro surge a ideia, tá, gente? Quando perguntar aí para vocês qual a importância da filosofia, da sociologia, para que serve isso? Tá? A sociologia e a filosofia é onde tudo nasce. Nasce da cabeça dos pensadores, certo? São eles que vão moldar na origem as instituições. Então, eles pensam a sociedade, eles pensam as relações humanas e sociais, eles pensam as instituições, a família, o Estado, a igreja, a religião, relação entre Estado e religião e tal. Eles fazem uma reflexão crítica, elaboram as suas ideias, as suas doutrinas. Com o passar do tempo, lentamente, essas ideias vão sendo colocadas em prática ou desaparecem. Correto? Então, veja, o Estado democrático não surgiu de uma hora para outra. Tá? Foi todo um processo de construção intelectual a princípio. Então, primeiro se pensou, é possível construir uma sociedade em que não só um indivíduo mande, governe, de acordo com o que dá na telha dele? É possível construir um Estado em que o povo tenha influência, tenha participação? Não seria esse Estado, isto é, o Estado em que o povo tem participação, não seria esse Estado um Estado melhor para todo mundo? Nos conduziria a uma situação de maior felicidade coletiva? Né? Então, dessas indagações é que surgiram essas teorias políticas. Né? Muitas acabaram sendo abandonadas, se mostraram inviáveis, e outras foram colocadas em prática, a exemplo dos autores contratualistas que eu mencionei na questão anterior. Correto? Então é para isso que serve a filosofia. Às vezes você não vê, né, alguém está desenvolvendo, filósofo hoje desenvolvendo uma ideia nova, você não vai ver a aplicação dessa ideia nos próximos 10, 15, 20 anos. Tá? Mas você vai ver isso, talvez seja aplicado daqui a 50 anos, daqui a 100 anos. Tá? Porque o processo de maturação e de implementação é mais lento. Porém, lembrem, tudo começa na cabeça do filósofo, né, e do sociólogo. Tá? Diga, Elisandro. Professor, eu não sei se tem muito a ver, mas eu queria saber se a democracia grega, ela era direta ou indireta? Direta, democracia direta.
Tá? Ok. Só que a democracia grega, ela não era uma democracia tal como nós entendemos hoje. Ela era mais próxima de uma aristocracia. O que é uma aristocracia? Uma aristocracia é um regime político em que não é só uma pessoa que governa, mas é uma elite política, tá? Que governa. Por que, professor, a democracia grega não era uma democracia tal como nós entendemos democracia hoje? Por quê? Ela só era democracia na palavra, né? No nome, democracia. Porque quem era cidadão? Quem era considerado cidadão e, portanto, poderia participar da Assembleia Política na Atenas, onde surgiu a democracia antiga, né? A cidade de Atenas, a cidade-estado de Atenas. Quem era? Tinha que ser homem, então as mulheres estavam excluídas da política. Tinha que ter 35 anos de idade no mínimo, esse critério é seguido até hoje no Senado, para ser senador, a idade mínima exigida é 35 anos. Tá? Tinha que ser rico, e a ponto de não precisar trabalhar, ou seja, tinha que ser proprietário de escravos, propriedades de escravos, para que você tivesse tempo livre para se dedicar à política. Né? Porque naquela época a política não era remunerada. Eles não ganhavam subsídio para participar da Assembleia. Tá? Então, a democracia ateniense era uma democracia que excluía a participação da maioria e não incorporava. É o contrário do que a gente tem de hoje. Para ser democracia hoje, o regime político tem que incorporar, tem que incluir o máximo possível de cidadãos. Você pode até não querer participar da política, mas o regime democrático moderno, contemporâneo, liberal, ele tem que te dar essa condição, né? Tem que te dar essa possibilidade de você participar, o direito de você participar. Você pode não fazer uso dele, mas ele te dá o direito. Correto? Na Grécia Antiga, só quem tinha direito de participar, na Atenas Antiga, eram os homens ricos, 35 anos de idade, os jovens estavam excluídos, porque naquela época a expectativa de vida era de, sei lá, em torno de 40 anos, então 35 anos já era considerado ancião naquela época, né? E já estava mais próximo da morte, né? Considerado um homem maduro. Hoje, considerado jovem, por 35 anos, né? E a expectativa de vida, evidentemente, aumentou muito de lá para cá, tá? Então, a maioria da população ateniense estava excluída da política. Por esse critério, não é uma democracia, tal como nós entendemos hoje. Certo? Porque a democracia de hoje é uma democracia inclusiva. Ela tem que incluir o máximo possível de cidadãos. Tá? Quem é que não pode votar ou participar da política? Os menores de idade. Mesmo assim, o menor de 16 anos pode votar. Né? Ele não pode se candidatar, mas ele pode votar se ele quiser, não é obrigatório. Né? Pode tirar o título dele com 16 anos. Mas as crianças e adolescentes estão excluídos por quê? Uma razão óbvia, né? Ele não tem a maturidade necessária para debater assuntos políticos. Né? Não tem o conhecimento e a maturidade necessária. As pessoas com mais de, salvo engano, 75 anos, 70 anos, elas não são obrigadas mais a votar. Né? Mas elas têm, se quiserem, podem votar. Tá? Fora essas duas restrições, todos têm o direito de voto e de candidatura também. Né? A menos que ele tenha sido condenado também no processo criminal, que pode impedir que ele se candidate. Tá? Mas, tirando isso, todo mundo tem direito ao voto e à participação política, né? Dentro do sistema democrático atual. Certo? Bom, então, dito isso, o que é a democracia representativa e por que ela surgiu? A democracia representativa surgiu exatamente porque as sociedades no mundo moderno cresceram muito. Você tem milhões, a população cresceu muito, a sociedade ficou muito complexa, você tem milhões de pessoas vivendo no mesmo lugar, tá? A chamada densidade demográfica, e isso inviabilizou a realização dessas assembleias, tá? Como acontecia na Grécia Antiga, que era uma cidade com alguns milhares de habitantes. Né? Então, ali, e mesmo assim, a maioria da população, como eu já falei, estava excluída. Né? Então, quando a democracia adotou o critério da inclusão e deu o direito de participação política a milhões de pessoas ao mesmo tempo, tornou-se inviável a realização da democracia direta. E aí surgiram os filósofos políticos, pensaram na criação da democracia representativa. Você vai votar nos seus representantes para que eles decidam os assuntos públicos. Correto? Esse é o princípio da representação política. Então, texto 1
extraído de dois dicionários, do 1 e o 2, tá? Eles falam da definição de deputado. Uma definição do século XVIII e uma outra definição do século XXI, confrontando as duas. Deputado, substantivo, aquele a quem se deu alguma comissão de jurisdição ou conhecimento, mandado da parte de alguma república ou soberano, o que tem comissão do ministro próprio. Essa é uma definição do século XVIII. Então, por essa definição, o deputado é um delegado, ou seja, é alguém que representa não necessariamente o povo, mas uma outra autoridade. Correto? Pela definição do século XXI, que é a definição atual, o deputado é aquele que representa os interesses de outrem, ou seja, de outras pessoas, em reuniões e decisões oficiais. Aquele que é eleito para legislar e representar os interesses dos cidadãos. E 6, aquele que é comissionado para tratar dos negócios alheios. Evidentemente, quando se fala de representação política, nós estamos tratando da acepção 5, aquele que é eleito para legislar e representar os interesses dos cidadãos. A mudança mais significativa no sentido da palavra entre o século XVIII e os dias de hoje dá-se pelo aumento na importância, aumento da importância, né? Da importância da representação política dos cidadãos. A crescente participação dos funcionários no poder do Estado. Não faz muito sentido, né? O incentivo à intermediação dos interesses de particulares. Não, porque não se trata de representar interesses particulares, e sim interesses públicos. A criação de diversas pequenas cidades-repúblicas. Também não. A cidade-república ou cidade-estado era o modelo de Estado do mundo antigo, e não do mundo contemporâneo. A diminuição do poder das assembleias. Também não. Tá? Então, a alternativa A. Tá? Alternativa A. O aumento da importância da representação política dos cidadãos. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Podemos seguir, está terminando o nosso tempo. Eu vou ter que invadir uns 5 minutinhos, viu, Gilvão? A tua aula, porque... Não esquece, só. Para eu poder encerrar aqui, tá? Tem carta branca aí. Fica à Ok, vontade. obrigado. Então, questão 4. Numa democracia representativa, de novo, o conceito de democracia representativa, como é o Brasil, olha só, ainda é o Brasil, o texto é de 2015, né? Foi acessado em 2015. Naquela época ainda não tinha muito esse perigo que está rondando a democracia. Né? O direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do Executivo e do Legislativo. Olha, lembra que eu falei da questão 2? Poder Judiciário, os membros do Poder Judiciário, juízes, não são eleitos. Tá? Eles fazem concurso público porque é uma função mais técnica. Certo? Não é uma função de representação, é uma função técnica, que exige o conhecimento técnico. Já o executivo e o legislativo são funções políticas, de representação política. Então, embora tenha uma parte técnica, mas ele pode, o deputado, ou o prefeito, ou o governador, ou o presidente, ele pode recorrer ao assessor, ao ministro, ao secretário, que tem o conhecimento técnico para tratar de determinados assuntos. Tanto é, não sei se vocês lembram, durante a campanha de 2018, a presidência, o atual presidente, Jair Bolsonaro, foi à bancada do Jornal Nacional, como outros candidatos também foram, né? Foi antes do episódio da facada, e o William Bonner perguntou para ele, bem, mas o senhor declarou em vários momentos que o senhor não entende nada de economia. Como é que o senhor pretende ser presidente sem entender nada de economia? O que foi que ele respondeu? Vocês lembram? Ele iria casar, né, para o sentido figurado, né, fazendo uma referência à aula do professor Gerlane, ele iria casar com o Paulo Guedes, economista experiente, Paulo Guedes. Né? Diz, olha, Paulo Guedes vai cuidar da parte da economia. Tudo que ele mandar eu vou fazer. Né?
Aí o povo achou que era uma opção boa, votaram, muitos votaram, acreditaram nisso aí. Está aí o resultado que vocês estão vendo. Tá? Bom, mas de qualquer forma, o chefe do Poder Executivo e o membro do Poder Legislativo, ele pode recorrer ao assessor. Outros questionaram o deputado Tiririca, lembra do Tiririca, deputado federal? O Tiririca seria analfabeto ou semi-analfabeto, que, portanto, não teria preparo para ser deputado, mas tem à disposição dele, o Congresso disponibiliza assessores técnicos de carreira, funcionários de carreira do Poder Legislativo. Tá? Geralmente são pessoas formadas em Direito ou pessoas que têm formação em ciência política. Então, voltando aqui. Na democracia representativa, como é o caso do Brasil, o direito de votar para a escolha dos governantes que irão ocupar os cargos do Executivo e Legislativo é um dos direitos fundamentais da cidadania. Na impossibilidade de participação direta, olha aí, democracia direta, do povo nas decisões que deverão ser tomadas a respeito de questões de máxima relevância para o interesse público, a escolha de representantes para o desempenho dessas tarefas foi o caminho encontrado para que as opções reflitam a vontade do povo. Ou seja, o texto está fazendo uma defesa da ideia de democracia representativa. Porque há uma impossibilidade da democracia direta por questões de ordem logística. Não é possível reunir milhões de pessoas com a frequência necessária para tomar decisões políticas. 1. E 2. O mundo, a sociedade atual, ela ficou muito mais complexa. Então, existem muitas questões técnicas que a população não saberia, não teria, a maioria da população não teria condições de decidir. Não só no Brasil, mesmo em países onde a população tem um nível de escolaridade maior, também não seria possível. A questão de economia, questão de direito, principalmente, que são assuntos muito técnicos. Então, para isso, você precisa da democracia representativa, para lidar com essa nova realidade imposta pelo mundo moderno e contemporâneo. Certo? Então, na perspectiva apontada no texto, a consolidação da democracia no Brasil baseia-se na representação popular por meio dos... e agora? E agora? Tá? Fóruns sociais... Não. O que são esses fóruns sociais? Tá? Em nenhum momento aparece aqui a palavra fórum social. Partidos políticos, nós já sabemos que os partidos políticos são componentes essenciais de uma democracia representativa. Depois eu vou explicar por quê. Conselhos federais? Não, porque os conselhos federais são associações profissionais. Né? Conselho Federal de Medicina, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal de Farmácia, por aí vai. Então, não é entidade de classe também. Não são organizações não governamentais. Tá? Todas essas entidades participam da política, tá? Mas elas não estão no centro ou no epicentro da atividade política. Então, é uma questão que você vai responder pela exclusão. Tá? Qual dessas 5 instituições tem o protagonismo da representação política? Os fóruns sociais, os partidos políticos, os conselhos federais, as entidades de classe ou as ONGs? Qual dessas 5 tem o protagonismo da representação política? Os partidos políticos. E aqui eu faço um parêntese, tá? Partidos políticos são essenciais na democracia representativa por 2 razões, basicamente. Porque eles pautam o debate político público, né? A imprensa também pauta, tá? Mas os partidos têm um papel importantíssimo de trazer essas questões de interesse público, né? Por exemplo, privatização, reforma administrativa, reforma política, qual deve ser o papel do Estado, o tamanho do Estado, devemos socorrer os pobres ou não, até que ponto, em que nível, e por aí vai. Então, todas essas questões de interesse público,
os partidos políticos trazem para o debate político, representam ideologias, doutrinas políticas, ou pelo menos deveriam fazer isso. No Brasil, a maioria dos partidos não faz isso, mas é uma função importante dos partidos políticos, é a representação ideológica, o debate ideológico também. E os partidos políticos recrutam e treinam as lideranças políticas. Isso é um outro papel importantíssimo. Eles funcionam como escolas de formação de políticos. Eles se filiam ao partido, normalmente a pessoa se filia na juventude, né, no início da vida adulta, e aí ela vai participando das eleições, vai participando das reuniões do partido, dos congressos estadual, municipal, nacional, e ela vai aprendendo a fazer política, aprendendo a discursar, aprendendo a negociar, entendendo como a política funciona. Né? E com isto ela se habilita a ser um político, um candidato político, certo? É a função de recrutamento dos partidos e treino dos partidos políticos. Então, se alguém de vocês aí pensa um dia ser político, é muito interessante que vocês, desde já, pensem em se filiar a um partido político. Infelizmente, no Brasil, os partidos políticos são fracos por razões históricas que não daria tempo da gente comentar aqui, da nossa trajetória como nação, em que você teve muitos governos autoritários que enfraqueceram os partidos políticos. Nosso presidente atual não acredita em partidos políticos, ele quer fundar o partido dele, e pela primeira vez na história nós temos um presidente sem partido político. Né? É inédito isso. Tá? E que demonstra o grau de desprezo dele pelos partidos políticos. O mercado, questão 5. O mercado tende a gerir e regulamentar todas as atividades humanas. Essa questão final, eu pediria mais 3 minutos ao professor Gilvan, é uma questão que tem a ver com o contratualismo. Ou seja, para que o Estado existe? Por que ele foi fundado? Qual é, afinal de contas, o seu papel? Certo? Os contratualistas liberais vão dizer que, os filósofos, né, contratualistas, vão dizer que o Estado foi criado basicamente, para defender a propriedade privada, a vida das pessoas, a integridade do corpo, e depois se acrescentou também a questão da integridade moral. É por isso que, se alguém te ofender, você pode mover uma ação judicial de reparação contra aquela pessoa que te fez a ofensa moral. Tá? E garantir a liberdade de empreender. A liberdade que os liberais tanto prezam é principalmente a liberdade de empreender. Dali eles chamam de livre iniciativa. É para isso que o Estado existe, ou seja, o Estado vai criar um ambiente de negócios em que seja assegurada a livre iniciativa. Tenha leis para garantir que, se alguém tentar me passar para trás, me enganar num negócio, num empreendimento, seja como empreendedor, seja como consumidor, eu vou ter a quem recorrer. Eu vou recorrer ao Estado para que o Estado repare, faça valer o contrato que foi assinado de acordo com leis pré-estabelecidas. Tá? É a questão da segurança jurídica. É para isso que o Estado existe. Defender a propriedade, garantir os contratos, todo e qualquer contrato, tá? E garantir a livre iniciativa. Certo? Essa chamada doutrina do Estado mínimo que os liberais tanto prezam. Os liberais, então, consideram que a maior parte das necessidades humanas deveriam ser satisfeitas pelo mercado e não pelo Estado. Então, a fórmula dos liberais é mais Estado, menos mercado. Mais Estado, não esqueça. Mais Estado, mais mercado, menos Estado. Tá? É o mantra dos liberais. A questão 5 fala exatamente disso.
o mercado tende a gerir e regulamentar todas as atividades humanas. Até há pouco tempo, certos campos, cultura, esporte e religião, ficavam fora do seu alcance. Agora, são absorvidos pela esfera do mercado. Os governos confiam cada vez mais nele. Abandono dos setores de Estado através das privatizações. O que é privatização? É quando você passa uma empresa que estava sob controle estatal para a iniciativa privada. Você vende essa empresa para a iniciativa privada. O governo Bolsonaro, no começo, lá em 2019, durante a campanha eleitoral também, ele anunciou uma série de privatizações e até agora não implementou nenhuma. Pelo menos que eu me recorde aqui, nenhuma foi implementada. Estão querendo privatizar os Correios, mas ainda não conseguiram. Então, no texto é apresentada uma lógica que constitui uma característica central do seguinte sistema socioeconômico. Ora, que lógica é essa? A lógica de valorização do mercado, da livre iniciativa, mais mercado, menos Estado, está ligado a qual modo de produção? A qual sistema socioeconômico? É fácil. Não é socialismo, não é feudalismo, não é anarquismo, não é comunitarismo, é capitalismo. Então, é da natureza do capitalismo valorizar as teorias contratualistas liberais que advogam mais mercado, menos Estado, ou a doutrina do Estado mínimo. Ok, pessoal? Então, eu deixei para vocês aqui alguns links dos assuntos que nós debatemos hoje no material. Eu creio que o professor Ricardo ou o professor Gilvan posteriormente vão distribuir esse material. Estou aqui. Tá? Ok, Ricardo? Eu creio que você vai distribuir para os alunos. Sim. Sim. Certo? E qualquer dúvida, o professor Ricardo tem o meu WhatsApp. Vocês podem, se alguém tiver interesse, pode pedir a ele a repassar aos alunos para depois a gente continuar no outro momento, né? Não dá para a gente abordar tudo aqui, claro, pelo tempo exíguo. Diga, professor. Não, só uma vírgula naquilo que tu falaste dos liberais, né? Que é menos Estado e mais mercado. Isso. Mas aí quando você compara os liberais com os neoliberais também dizem, né? Sim. Menos Estado, mais mercado. Porém, quando o mercado estiver em crise, chame o Estado para limpar a cagada, entendeu? Só isso que acontece. Já que você falou, Ricardo, nesse ponto, a gente está invadindo a aula do professor Gilvan, mas só para finalizar, é um ponto importante, tá? Fique à vontade. Quando eu falo liberais, isso inclui também os neoliberais, certo? Porque os neoliberais são continuadores da tradição liberal, tá? Então, neoliberal é só um detalhe situado no tempo, recorte temporal, que começa ali nos anos 80, não é isso? Final dos anos 70, nos anos 80 você tem essa onda neoliberal, uma volta ao liberalismo, mas continua sendo, uma continuidade da tradição liberal que começa lá no século 17, 18, tá? Professor Jean, muito obrigado, viu, pela sua colaboração. Esperamos já que a gente já possa marcar outra, certo, para continuar. Obrigado, tenha uma boa noite, viu, um bom descanso. Professor Gilvan. Obrigado aos alunos todo também. seu aí. Valeu.